E vem conferir a crítica da série Coração de Ferro. E terminou no Disney Plus a série Coração de Ferro. Série essa que vai introduzir a Riri Williams para o universo cinematográfico da Marvel. E introduzir como série própria, porque para quem não lembra, a personagem já havia sido introduzida no filme Pantera Negra Wakanda Forever. Filme esse que é a continuação do filme Pantera Negra. Mas lá, apesar da sua introdução no filme não ser ruim, o seu desenvolvimento ao longo do longa não é muito bom, a sua armadura é uma das piores do MCU, então apesar da introdução dela no filme não ser ruim, o seu desenvolvimento lá dentro é bem fraco. A partir daí essa série acaba saindo, e essa série parece que ela, apesar de ter até algumas temáticas muito interessantes, ter até algum personagem que eu gostei, como a própria Riri Williams, quando você pensa como um todo, ela é uma série que parece que está falando de temáticas e algumas ideias que já estão um pouco ultrapassadas dentro do universo cinematográfico da Marvel. E isso pode acontecer também por culpa dos adiamentos que aconteceram com a Marvel. Para quem não lembra, a Marvel nos últimos anos, apesar de estar tendo boa bilheteria, pro padrão Marvel não é considerado boa bilheteria. Por isso, o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, achou que o melhor caminho para tentar reorganizar, para trazer o público de volta, é dar uma pausa e repensar quais seriam seus projetos. Então, se você parar a pensar, Coração de Ferro era para ter sido lançado no começo de 2024 ou até no final de 2023. Mas com os adiamentos, você vê que a série acabou talvez com algumas temáticas que estão sendo colocadas agora, talvez um pouco tarde no MCU. Ela deveria ter sido colocada antes, até em relação às séries, que ela funcionaria melhor com as temáticas que ela apresenta. Então isso também prejudica um pouco a série, por culpa do momento que ele lança dentro do MCU, até com o momento onde as pessoas criticam mais e cobram mais a Marvel, até pelos fracassos que ela mesma vem colecionando dentro do seu universo. E bom, Coração de Ferro ele fez algo até diferente do que eles fazem normalmente. Eles lançaram 3 episódios na semana passada e agora nessa semana lançaram mais 3. Normalmente o que a Marvel faz? Ela lança episódios semanais. E isso faz total sentido, porque já que a Marvel lança Coração de Ferro e suas séries dentro do Disney Plus, o Disney Plus é uma plataforma de streaming, e o Disney Plus precisa que o público queira ter o streaming para sempre. Se você lança todos os episódios de uma vez, o público assiste toda a série, e depois disso ele vai acabar largando, cancelando a assinatura e só vai voltar mais para frente. Se você deixa 6, 8 episódios, são 8 semanas que você vai prender um público lá. Então por que Coração de Ferro fez isso? De lançar 3 numa semana e 3 na outra. E quando você começa a ver a série e os 3 primeiros episódios, você entende por que eles fizeram isso. Os 3 primeiros episódios, que é metade da temporada, não são muito bons. O primeiro eu acho muito fraco. E não, eu não estou falando isso pelaquela polêmica que gerou na internet dela mencionando sobre como Tony Stark criou sua armadura. Os episódios não são bons porque realmente o primeiro, por exemplo, ele é um episódio que você vê que coloca uma personagem que ela fica batendo na própria Marvel e isso acaba incomodando um pouco, mas você vê que quem está à sua volta não acaba agradando muito a personagem. O capuz no começo é muito desinteressante, até a introdução da Natalie como inteligência artificial não me agradou no começo, porque ela não é tão carismática no começo, você vai começar a gostar dela ao longo da série. Você também, os vilões à sua volta não são carismáticos, o Javier, que é um personagem que é introduzido, não funciona muito bem, então, e a história é simples no que ela quer apresentar, até as temáticas não são tão bem desenvolvidas, porque é o primeiro episódio, mas ela não é nem bem apresentada a ponto de te cativar. Até a Riri no começo desse primeiro episódio acaba não te agradando, então eu acho bem ruim o primeiro episódio. O segundo, ele melhora um pouquinho, mas ele mantém os erros. Só o terceiro episódio que a série parece que vai começar a engrenar. Começa a apresentar alguns discursos, algumas mensagens e algumas ideias que você vai ver no episódio 4 pra frente que vão ser mais desenvolvidos. Que não faz a série ser boa pra mim, mas pelo menos faz ela virar uma série mediana. Porque realmente o começo é bem complicado. O primeiro e o segundo episódios, eles são bem abaixo na maioria das coisas que ele apresentam. Na comédia, nas discussões, nos personagens. E esse começo tinha que ser importante
importante. Tinham que funcionar muito bem, porque é o que eu sempre falo, se a temática não te agrada, se as discussões que são apresentadas no começo não te agradam, por que você vai querer se engajar naqueles discursos? Por que você vai querer saber por que ela é tão traumatizada, o que aconteceu com a sua família, por que ela chegou naquele ponto? Se você não se importa com os personagens que estão ali, por que você vai querer acompanhar a jornada delas e quem eles são? E se o Capuz é o vilão e ele não te instiga a querer ver mais, por que você vai querer ver a série a partir daqui? Por isso que eu falo que o primeiro episódio é tão problemático, porque as temáticas que é apresentado não é bem apresentado. E o segundo, ele tenta melhorar um pouco algumas coisas, estabelecer alguns parâmetros para a temporada, mas também não funciona muito bem. E por isso que eu falo que o terceiro, quando começam realmente a desenvolver a história e os personagens, você vê que existe uma alma ali e você vê que existem algumas ideias que podem funcionar melhor a partir desse ponto. Até as discussões funcionam melhor aqui. E os 3 episódios finais, eles acabam melhorando algumas coisas. Eu acho o episódio final muito bom, por exemplo, principalmente com as revelações e alguns caminhos que a Marvel pode ir. O 4 e o 5, eles variam entre episódios bons e medianos. Você tem momentos bons e momentos medianos, que acabam deixando os episódios até assistíveis, gostosos de assistir em alguns pontos. Outros ainda acabam incomodando. E o final, ele acaba gerando aquele sabor menos amargo do que o resto da série deixou como um todo. O Coração de Ferro, quando você pensa como um todo, ela é uma série que tem potencial, tem boas ideias, tem boas discussões no seu meio que funcionam bem, mas existem muitos pontos que incomodam. Coração de Ferro é aquela famosa frase: você consegue ver que tem coisas boas, mas ele tem muitos contrapontos negativos. E quando você coloca na balança, os negativos acabam ganhando dos positivos. Porque quando você acaba pensando na série, você tem que pensar em ambientação, você tem que pensar nas sequências de ação, você tem que pensar nas direções, nos personagens, nas discussões e também na história. Para mim, esses pontos, eles variam muito. Todos os pontos têm coisas boas e coisas ruins, mas os ruins acabam sobressaindo. Por exemplo, os personagens. O Capuz, que eu critiquei no começo do vídeo, você vê uma evolução do personagem ao longo da temporada. Principalmente do episódio 3 pra frente, você vê que o personagem acaba evoluindo. Até aquele ponto, ele é um personagem que, por exemplo, ele é muito descartável, ele é muito desinteressante. Quando a gente conhece mais do passado dele, mais da motivação para ele se tornar quem ele se tornou, você acaba entendendo mais o ponto dele, vendo que ele é um vilão, mas que qualquer pessoa na situação dele poderia se tornar aquilo. O mesmo vale pra Riri. A Riri Williams é uma personagem que ela começa de uma forma que eu não tava me agradando muito, pela forma como ela parecia ser alguém que ela não passava um certo carisma como poderia, mas ao longo da temporada, pelos casos da sua família, da sua melhor amiga, você mais vai acabar entendendo sobre ela. Até a Natalie, que eu já mencionei, até o episódio 3 eu não tava gostando da personagem. Do 3 pra frente, ela já ganhou um pouco do meu carinho. Mas o problema é, esses 3 personagens, eles têm papel fundamental na temporada, mas a temporada não são só eles. O resto dos personagens à volta, pra mim, não funcionam de maneira nenhuma. O Zeke, por exemplo, ele é um personagem que ele é muito ruim. Ele é um personagem que eu não gosto do desenvolvimento, eu não gosto da história dele, eu não gosto quando ele se envolve na comédia da série, inclusive comédia essa que não funciona em momento nenhum da série pra mim. Ele é um personagem que, apesar de ele ter uma história que vai voltar, ele não me agrada, ele não funciona. Quando você pega a gangue do Capuz, são um personagem pior que o outro. São personagens que não são bem apresentados, não são bem desenvolvidos, não são interessantes e você não quer saber mais sobre ele. O mesmo vale para a mãe da Riri, que tem pouco desenvolvimento, e o Javier, para mim, é um problema da temporada. Ele tá lá porque ele é uma âncora moral para Natalie e uma âncora moral para Riri. Mas quando você pensa, seria muito melhor se ele não tivesse na série e desse mais tempo pra gente desenvolver mais o Capuz no começo, mais a sua gangue, e isso acaba não acontecendo. Então, apesar de você ter 3 personagens que funcionam, e olha, eu falei, o Capuz, a Natalie e a Riri são bons personagens, mas também não são aqueles personagens incríveis que você terminar a série pensando, eu preciso de mais coisas deles. Não, se a Riri voltar, eu vou gostar bastante, mas não é uma coisa que você deseja, almeja, porque a série não consegue tirar esse carisma todo deles. São personagens bons. Inclusive, tem que destacar uma personagem que eu gostei muito e que infelizmente entra muito tarde na série, que é a Selma, que é melhor que a Natalie, é mais carismática que ela, é mais engraçada e todo o seu núcleo é muito interessante. É rápido, é pouco desenvolvido e, obviamente, ela tá lá para coisas futuras da Marvel. Mas é uma personagem muito mais interessante do que a maioria que apareceu ali. Eu gostaria que tirassem todos os personagens praticamente secundários e dessem mais espaço só pra ver ela, pelo carisma da atriz e pela personagem que está em tela. Mas quando você vê, são personagens que eles demoram para engrenar,
demoram para realmente funcionar os que eu elogiei, e os outros acabam não funcionando, sendo mais genéricos do que funcionais. Então por isso que eu falo, pontos positivos e pontos negativos. O mesmo vale para a ambientação da série. Ao mesmo tempo que você sente que ela é uma série mais urbana, você sente que é uma série que tenta trazer através da trilha sonora, através da direção, uma ambientação para Chicago, ao mesmo tempo, pela série não ter o maior orçamento do mundo, mesmo sendo da Marvel, você sente que são muitos lugares fechados que são gravados. Ao mesmo tempo que no final da série, a Riri fala uma frase como "eu nunca abandonaria Chicago, porque Chicago é minha vida", a gente não sente esse coração de ferro dentro de Chicago. E isso acaba acontecendo muito porque a série grava em lugares fechados. Recentemente eu falei isso na crítica da série do Demolidor também. Ela é uma série que ela passa uma grande consequência para Nova York. Nova York vai ser destruída, mas em nenhum momento eles mostram Nova York como um todo. Você não sente o peso de Nova York. E aqui você não sente o peso da cidade de Chicago, que ela tem que proteger e que ela é a amiga da vizinhança de Chicago. Porque isso não acontece não por causa que a direção não tira o máximo. Eles tentam fazer isso com lugares clássicos da cidade, com monumentos da cidade, com lugares famosos que as pessoas comem. Mas quando você pensa em lugares muito fechados, isso acaba tirando um pouco. Então uma ambientação que é legal como eles apresentam o lugar, tentam dar visualmente e na direção um amor para o Chicago, mas falta mostrar mais imagens externas e menos internas. É tanta imagem interna que você sente esse amor como um todo. Então até na ambientação você sente esse misto. Tem coisas muito boas e coisas muito ruins. A sequência de ação, por exemplo, eu achei que seria um ponto bom aqui, porque visualmente eu gosto do visual da Riri Williams. Não a atriz em si só, mas o visual da armadura e das armaduras que ela tem ao longo da temporada. E se colocaram tanto investimento na armadura, eu achei que a ação seria boa, algo que não acontece. A ação dessa série não é bem coreografada e também não tem aquele clima tão bom como poderia ter. Não são ações terríveis, mas não tem uma ação que você fica marcado ou que você acha emocionante, até porque culpa de quem escreveu a Gangue do Capuz. A Gangue do Capuz, que é apresentada aqui, tendo características próprias para cada um, se desenvolvesse mais, poderia ser melhor. Só que não acontece. O que melhora um pouco a série é, como eu falei, mais pro final, para as revelações e as escolhas. A discussão principal de você que nasceu do nada pode acabar se tornando alguém maior e faria tudo por aquilo, também é interessante, é bem apresentado, é bem discutido a partir do episódio 3, mais ou menos. Se tem algumas discussões sobre as pessoas e onde elas vivem, que me agrada, as escolhas, como mudam elas, que me agrada, que vão deixando a série palatável, que vão deixando a série mais fácil de se consumir. Mas de modo geral, por isso que eu falo que ela é uma série só mediana. Porque quando ela melhora bem, traz discussões de família, de relacionamento, de cidade, que me agrada. E até a Riri me agrada ao longo da temporada com alguns personagens. Mas o em volta deles acaba me decepcionando muito com o roteiro, que na minha opinião é precário em muitas coisas. Não é a pior série da Marvel, mas é uma série que me incomodou, mesmo achando ela só mediana. Concluindo, Coração de Ferro é aquela série que ela poderia ser muito melhor do que ela foi. Ela começa muito mal e demora muito para engrenar. E como eu falei, para todo ponto positivo dessa série, você encontra um ponto negativo que é superior a ele. E por isso que eu fecho Coração de Ferro com uma nota 5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Coração de Ferro? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.